Você vai me ouvir pregar 5 domingos sobre o livro de Jó. Glória a Deus. 5 domingos que eu vou ministrar sobre este livro, né? E hoje é o primeiro dia. Eu peço que você preste muita atenção, que você evite conversar e que você também evite circular pela igreja. Que é esta hora que Deus vai falar ao teu coração. Amém. Glória a Deus. Capítulo 2 de Jó, versículo de número 1, diz assim: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a sua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Oremos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Esta é a hora da palavra ser ministrada. Fala aos nossos corações. Nós precisamos, Senhor, ouvir Tua voz. Precisamos ser ministrados por Ti. Nos abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor essa manhã. Diga glória a Deus. O livro de Jó é um dos escritos mais antigos da Bíblia. Alguns biblistas dizem que é o mais antigo. Esse livro, alguns colocam uma data aproximada dele de 3.000 anos antes de Cristo. Meu Deus, então faz muito tempo. Vamos colocar que pelo menos faz 5.000 anos. Se esse número, se esse dado for real, 5.000 anos que esse texto foi escrito. E para quem não conhece a história de Jó, eu arrisco que todos aqui já devem ter ouvido alguma vez alguma palavra sobre Jó, talvez ouvido a expressão paciência de Jó, né? Eu acredito que todos nós em algum momento já ouvimos falar dessa história. A história de um homem que era o homem mais rico do Oriente. Considerando que o Oriente era a região mais rica do mundo, podemos falar então que Jó era o homem mais rico do mundo na sua época. E ele era um homem que a sua prosperidade não era medida apenas pela quantidade de terra que ele possuía, a quantidade de gado que ele possuía, porque esses dados aparecem no texto. A sua prosperidade não era apenas em números de dinheiro que ele possuía, de bens materiais. A prosperidade de Jó
girava em torno de uma vida plena que Jó tinha. A história vai dizer que Jó era um homem abençoado por Deus. Ele era um homem que seus filhos eram filhos abençoados por Deus. Jó, ele tinha 10 filhos. E os seus filhos eram abençoados pela sua vida. Então a prosperidade de um homem, ela não é medida apenas pela sua condição financeira. Então Jó não era rico apenas em dinheiro na conta, em apenas terras e gado. Jó tinha uma família abençoada. Jó tinha um casamento abençoado. Jó era um homem que tinha amigos ao seu redor, pessoas que ele chamava de amigo. Então a vida de Jó não era uma vida apenas próspera no sentido material. Jó tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. E se existe algo que incomoda, se existe algo que atrai inveja, se existe algo que desperta inveja nas pessoas, não é apenas a quantidade de bens que a pessoa possui, mas o que incomoda o nosso adversário é perceber que sobre a nossa vida existe a bênção de Deus. E Jó, ele era um homem que dava testemunho. Ou seja, as pessoas viam em Jó um homem íntegro, as pessoas viam em Jó um homem certo, as pessoas viam em Jó um homem abençoado. A Bíblia vai falar que ele era olhos para os cegos, ele era pés para os coxos. Ou seja, Jó era um homem que praticava filantropia. Jó era um homem que praticava caridade. Prosperidade, irmãos, não é apenas para nós acumularmos riqueza. Prosperidade também é medido pelo tanto de pessoas que nós abençoamos. Uma igreja, ela é considerada próspera não pelo prédio que ela possui, não pelos equipamentos de som que ela possui, não apenas pelos bens materiais imóveis que ela possui. Uma igreja, ela é considerada próspera quando através dessa igreja vidas são abençoadas, vidas são restauradas, vidas recebem ajuda para a glória de Deus. Então Jó era um homem que praticava o bem. Jó era um homem que espalhava um rastro de bem, e ele era bem falado na sua sociedade. O próprio Deus falava bem de Jó. O próprio Deus conhecia o caráter, conhecia como que era Jó. Perceba no capítulo de número 2 que Deus fala sobre Jó. Perceba que Deus fala: observaste o meu servo Jó, versículo 3, não há na terra ninguém semelhante a ele. Ele é um homem sincero, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus, e ele é um homem que se desvia do mal. Se ele percebe que aqui vai tirá-lo da presença de Deus, ele se desvia do mal e ele vai para o outro lado. Esse é o tipo de Jó. Porém, diz a Bíblia, queridos, que apesar de ser um homem sincero, reto, temente, que se desviava do mal, e um homem que não murmurou contra Deus, ainda assim Jó foi provado. Ainda assim Jó passou pelo crivo da provação. Ainda assim Jó passou pela tentação. E perceba, queridos, que o adversário faz uma acusação a Jó. E a acusação que o adversário faz de Jó para Deus é a seguinte: Jó te serve por interesse. Jó é íntegro por interesse. Jó é fiel a ti por interesse. Porque na verdade aqui nós podemos parar um pouco e abrir um parêntese. Realmente existem pessoas que fazem as suas atitudes por interesse. Existe um sociólogo chamado Max Weber, e entre a sua sociologia, entre os seus ensinos, ele vai trazer o ensino da teoria das ações. E um dos pontos da teoria das ações são as ações
relações feitas por interesse. Ou seja, até se relacionar com Deus, tem pessoas que se relacionam por interesse. Quem está entendendo, diga amém. Até para servir a Deus, até para fazer algo na igreja, na obra de Deus, a pessoa faz por interesse, ou para ser reconhecida, ou para ser bajulada, ou etc. E por aí vai. O adversário acusa Jó de servir a Deus por interesse, e Deus disse: prova, toca nele, pode tocá-lo, pode tirar dele, só não toque na vida dele. Por quê? Porque a nossa vida, ela está na mão de Deus, amém? A nossa vida e a vida dos nossos, elas estão nas mãos de Deus, e o adversário não pode tocar a nossa vida, porque Deus, Ele é o dono da nossa vida, Ele conta os nossos dias. Você pode glorificar e aplaudir a Deus por isso, aleluia. Toca nele. E o capítulo 1 vai dizer que toca nos bens. O capítulo 1 vai dizer que toca nos filhos. São duas áreas complicadas: nos bens, e mais complicado ainda, nos filhos. É muito triste, é muito complicado. E o terceiro está aqui, capítulo 2, toca na saúde dele. E ele é tocado por uma enfermidade, por uma chaga que ia do alto da sua cabeça, aqui de cima, até a sola aqui, ó, dos pés. Feridas que cheiravam mal, feridas que coçavam. Ele fala que ele pega um caco de telha, ele usa um caco de telha para raspar as feridas. Esse era o sofrimento de Jó. E a Bíblia coloca aqui: Jó, em todo o tempo, ele permanece louvando a Deus e adorando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje é o primeiro dia dessa série de pregações. O primeiro tema que eu quero abordar com vocês nesse dia de hoje é: o homem justo foi provado. A provação não escolhe se é justo ou se é injusto, se é servo ou se é ímpio. Todos nós, em algum momento da nossa vida, seremos provados. A realidade do livro de Jó, a teologia que existe no livro de Jó, vocês vão estudar, vocês vão aprender muita teologia aqui aos domingos, eu garanto a vocês. E uma das teologias que Jó vai deixar expressa aqui nesse livro, que o relato de Jó, que o autor de Jó coloca nesse livro, é que o justo, ele é provado por Deus. E essa ideia do justo ser provado por Deus é uma ideia que trouxe um colapso para a teologia da época, porque se entendia dentro do judaísmo, eu estou me referindo ao Antigo Testamento, quem entendeu, diga amém. Dentro do Antigo Testamento, dentro de Gênesis até Malaquias, existia a noção de que problema, de que sofrimento, de que dor era resultado de infidelidade com Deus. Eu te mostro na Bíblia. O povo de Israel foi infiel. O que Deus fez? Colocou eles no cativeiro da Babilônia. Quem está entendendo, diga amém. Leia o livro de Juízes. Lá tem a história de 13 juízes. Lá tem a história de 12 juízes, melhor dizendo. Quando você lê a história de Juízes, o que você vê? O povo sendo abençoado por Deus. Esse povo deixava Deus, ia para o caminho do erro. Esse povo pecava. O que Deus fazia? Deus permitiu o inimigo vir e oprimir. Esse povo chorava, se arrependia, Deus restaurava, levantava um juiz e restaurava, e virava um ciclo. E quando eles estavam bem, eles esqueciam de Deus. Daí Deus permitia sofrimento, daí eles oravam, clamavam, eram restaurados, daí ficavam bem. Quando estavam bem, se esquecia de Deus. Era um ciclo vicioso. Então, sofrimento, resultado de infidelidade a Deus. Sofrimento, resultado de afastamento de Deus. Sofrimento, resultado de falta de compromisso com Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Deuteronômio 28, que se você escolher o caminho da bênção, as bênçãos virão sobre ti. Se você ouvir a palavra e guardar, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28. O que você encontra lá em Isaías capítulo 1? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se recusares, fordes rebeldes, sereis devorados à espada.
Então, a bênção sempre esteve condicionada à obediência à palavra. Problemas eram condicionados à infidelidade à palavra. Mas aqui tem um colapso. Aqui tem um ponto de crise. Por quê? Porque Jó era fiel. Jó era um homem de Deus. E é por isso que um dos temas que eu vou abordar no domingo, não hoje, um dos temas que eu vou abordar nos próximos domingos, acho que é o terceiro, foi quando os amigos de Jó questionaram a ele. Os amigos de Jó olharam para ele e disseram: Jó, você está com essa vida aí desgraçada porque você pecou contra Deus, porque você foi infiel a Deus, e Deus está permitindo um castigo sobre a tua vida. Jó falou: não, eu sou um homem de Deus, eu ando na presença do Senhor. Porém os amigos de Jó não entendiam. Como que pode um homem fiel ser provado? Como que pode um homem justo ser provado? Mas aí vem a Bíblia e mostra que Jó, ainda sendo fiel, ele foi provado. Ainda sendo justo, ele foi provado. Então quer dizer, pastor, vamos entender? Então quer dizer que você pode ser fiel e pode ser provado. Então pode ser que o carro do fiel pode quebrar. Então pode ser que o crente fiel pode ficar doente, pode ficar de cama e pode até morrer doente. Então quer dizer que pelo fato de eu ser fiel, eu ainda passo por problemas financeiros? Sim, queridos. A diferença é que foi lido aqui na abertura do culto que o Senhor, Ele é o nosso pastor, e na hora da prova, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Ele passa conosco, Ele está conosco, Ele nos sustenta, Ele nos mantém de pé, Ele nos dá graça para suportarmos a luta e chegarmos do outro lado para a glória de Deus. Aleluia! Então justo Ele é aprovado. Então justo Ele é aprovado. E por que eu disse que entrou um grande colapso aqui? Porque a teologia chamada teologia da retribuição, ela ensina, sobretudo usando o Antigo Testamento, que se você for fiel, você é abençoado. E de fato, quando você é fiel, você é abençoado. Posso ouvir amém, queridos? Mas a Bíblia mostra o exemplo de Jó. E o exemplo de Jó é a grande comprovação que ainda que nós sejamos fiéis a Deus e tementes ao Senhor, ainda que nós estejamos aqui nos domingos dizendo glória a Deus, louvando ao Senhor, muito bonito como vocês louvaram hoje, ainda assim a gente pode ter um problema. E problema nem sempre é reprovação de Deus. Problema nem sempre é Deus dizendo: muda o caminho. Verdade. O problema nem sempre é Deus dizendo que você está fazendo errado. O problema às vezes é Deus dizendo: estou contigo. E vou provar que eu estou contigo. Sou fiel e vou provar que sou fiel na